Homilia do Papa João Paulo II, domingo, dia 31 de dezembro de 1978. Queridos irmãos e irmãs, quero, antes de mais, saudar a todos os presentes, romanos e peregrinos vindos para celebrar religiosamente o encerramento do ano de 1978. Dirijo a minha cordial saudação ao cardeal vigário, aos irmãos bispos, aos representantes da autoridade civil, aos sacerdotes, religiosas, religiosos, sobretudo os da Companhia de Jesus, com o seu Padre Geral. O domingo na oitava do Natal do Senhor, o presente domingo, une na liturgia a solene memória da Sagrada Família de Jesus, Maria e José. O nascimento de um filho dá sempre início a uma família. O nascimento de Jesus em Belém deu início a essa família única e excepcional na história da humanidade. Nela veio ao mundo, cresceu e foi educado o Filho de Deus, concebido e nascido da Virgem Mãe e confiado desde o início aos cuidados autenticamente paternos de José, carpinteiro de Nazaré, o qual perante a lei judaica foi marido de Maria e perante o Espírito Santo foi seu digno esposo e foi o tutor, verdadeiramente, de modo paterno, do materno mistério da sua esposa. A família de Nazaré, que a Igreja, sobretudo na liturgia odierna, apresenta aos olhos de todas as famílias, constitui efetivamente o ponto de referência culminante para a santidade de todas as famílias humanas. A história desta família está descrita nas páginas do Evangelho de modo muito conciso. Ali, nos são dados a conhecer só alguns acontecimentos da sua vida. Contudo, aquilo que conhecemos é suficiente para envolver os momentos fundamentais da vida de cada família e para fazer sobressair a dimensão a que são chamados todos os homens que vivem a vida familiar, pais, mães e filhos. O Evangelho mostra-nos, com grande clareza, o perfil educativo da família. Voltou para Nazaré e era-lhe submisso. Lucas 3:51. É bem necessário, por parte das crianças e da geração jovem, esta submissão, esta obediência, esta prontidão em aceitar os sábios exemplos do comportamento humano da família. Também Jesus estava assim submetido. E por essa submissão, por esta prontidão da criança em aceitar os exemplos do comportamento humano, devem também os pais medir o seu próprio comportamento. Este é o ponto mais delicado da sua responsabilidade de pais, da sua responsabilidade relativamente ao homem, este pequenino que se vai fazendo homem e que lhes foi confiado pelo próprio Deus. Devem ainda ter presente tudo o que aconteceu na vida da família de Nazaré quando Jesus tinha 12 anos. Eles educam o próprio filho não só para si mesmos, mas para ele, para as tarefas que mais tarde ele deverá assumir. Jesus, aos 12 anos, respondeu a Maria e a José: Não sabíeis que eu devo ocupar-me das coisas do meu Pai? Lucas 2:49. À família estão ligados os mais profundos problemas humanos. Ela constitui a comunidade primária, fundamental,
e insubstituível para o homem. A família recebeu de Deus a missão de ser a célula primeira e vital da sociedade, afirma o Concílio Vaticano II. Disso quer também a Igreja dar especial testemunho durante a oitava do Natal do Senhor, mediante a celebração da festa da Sagrada Família. Quer lembrar que a família estão ligados os valores fundamentais que não se podem violar sem incalculáveis prejuízos de natureza moral. Muitas vezes, as perspectivas de ordem material e o ponto de vista econômico-social prevalecem sobre os princípios de moralidade cristã e mesmo só humana. E em tal caso, não basta lamentar. É necessário defender estes valores fundamentais com tenacidade e com firmeza, porque a violação deles acarreta incalculáveis prejuízos para a sociedade e, em última análise, para o homem. A experiência das diversas nações ao longo da história da humanidade, bem como a nossa experiência contemporânea, podem servir de argumento para se reafirmar a dolorosa verdade de que, na esfera fundamental da existência humana, em que é decisivo o papel da família, é fácil destruir os valores essenciais e é muito difícil reconstruí-los. De que valores se trata? Se tivéssemos de responder adequadamente a esta pergunta, seria necessário indicar toda a hierarquia e o conjunto dos valores que reciprocamente se definem e condicionam. Para nos exprimirmos, porém, de modo conciso, dizemos tratar-se de dois valores fundamentais que rigorosamente entram no contexto daquilo a que nós chamamos amor conjugal. O primeiro desses valores é o da pessoa que se exprime na fidelidade absoluta e recíproca até a morte. Fidelidade do marido à esposa e da esposa ao marido. A consequência desta afirmação do valor da pessoa que se exprime na recíproca relação entre marido e esposa deve ser também o respeito pelo valor pessoal da nova vida, isto é, da criança, desde o primeiro momento da sua concepção. A Igreja não poderá nunca dispensar-se da obrigação de tutelar estes dois valores fundamentais ligados à vocação da família. A proteção desses valores foi confiada à Igreja por Cristo, de modo a não deixar lugar a dúvidas. Ao mesmo tempo, a evidência humana compreendida desses valores faz com que a Igreja, defendendo-as, se veja a si mesma como porta-voz da autêntica dignidade do homem, do bem da pessoa, da família, das nações. Embora respeitando a todos os que pensam de outro modo, é muito difícil reconhecer, do ponto de vista objetivo e imparcial, que se comporte à medida da verdadeira dignidade humana quem atraiçoa a fidelidade matrimonial, ou quem permite que se aniquile e se destrua a vida concebida no seio materno. Por consequência, não se pode afirmar que os programas que sugerem, facilitam ou admitem tal comportamento sirvam o bem objetivo do homem, o bem moral, e contribuam para tornar a vida humana verdadeiramente mais humana, verdadeiramente mais digna do homem. Não se pode dizer que eles sirvam para a construção de uma sociedade melhor. Este domingo é também o último dia do ano de 1978. Reunimos-nos aqui, nessa liturgia, para dar graças a Deus por todo o bem que Ele nos concedeu e permitiu que nós fizéssemos durante o ano passado.
e para pedir o seu perdão por tudo o que, sendo contrário ao bem, é também contrário à sua santa vontade. Permiti que, nesse agradecimento e nesse pedido de perdão, me sirva ainda do critério da família, desta vez, porém, no sentido mais vasto. Deus é Pai, e por isso o critério de família tem essa dimensão. Abrange todas as comunidades humanas, as sociedades, as nações, os países, abrange a Igreja e a humanidade. Concluindo assim esse ano, demos graças a Deus por tudo quanto contribui para que os homens nas diversas esferas da existência humana se tornem ainda mais família, isto é, mais irmãos e mais irmãs, que têm em comum um único Pai. Ao mesmo tempo, peçamos o perdão por tudo o que é contrário à comum fraternidade dos homens, por tudo o que destrói a unidade da família humana, por tudo o que ameaça e lhe se opõe. Assim, tendo sempre diante dos olhos o meu grande predecessor Paulo VI e o muito querido João Paulo I, eu, sucessor deles, neste ano da morte de ambos, digo hoje: Pai nosso que estás no céu, aceita-nos neste último dia do ano de 1978 em Jesus Cristo, teu eterno Filho, e nele orienta-nos para o futuro que tu mesmo desejas, Deus do amor, Deus da verdade, Deus da vida. Com esta oração nos lábios, eu, sucessor dos dois pontífices falecidos este ano, atravesso juntamente convosco a fronteira que dentro de algumas horas separará o ano de 1978 do ano de 1979.